tem bênção, Deus tem graça, Deus tem cura, Deus tem poder, Deus tem maravilha. Grande é a presença do Senhor neste lugar. Grande é a unção e a graça de Deus neste lugar. O Espírito Santo está aí presente. Ou eu falo o que Ele quer, ou Ele vai tirar minha voz, eu vou falar o que Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Amém, igreja? Diga assim, olha, Jesus me ama. Graças a Deus. Palavra do Senhor vinda para o profeta Jeremias no capítulo 14 diz assim, olha, aleluia, graças a Deus. Feche os teus olhos um pouco. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Senhor meu Deus, estamos aqui neste lugar para fazer somente o teu querer. Senhor, peço a Ti, toque-me do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Meu Pai, tudo aquilo que porventura ainda esteja como impedimento, barreira na minha vida, meu Pai, para que eu não sinta a Tua presença, eu não ouça a Tua voz, ou não seja sensível ao Teu Espírito, eu creio que já caiu por terra. Porque, meu Pai, a minha vida, os meus ouvidos, Senhor, assim como meus lábios, são entregues e consagrados a Ti, e assim, meu Deus, farei conforme somente o que Tu mandares. Por isso, Deus, o Senhor é aquele que esquadrinha, o Senhor é aquele que visita o oculto e o escondido. Por isso me coloco diante de Ti e digo, Senhor, esquadrinha, meu Pai, e põe por terra, porque somente o que eu querer, somente a Tua vontade é a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Palavra do Senhor vinda ao profeta Jeremias, levado a um povo. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grandeza, da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm as cabras e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios e envergonham-se, confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até a serva no campo, porém, parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. O jumento monteiro se põe nos lugares altos, sobe o vento como os dragões e desfalece os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra quem? Ó Senhor, opera Tu, por amor do Teu nome, glórias a Deus, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra Ti pecamos. Ó, esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite, pois que serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar, mas Tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo Teu nome. Não nos desampares, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se e não tiveram os pés. Por isso, o Senhor que não agrada dele, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. E disse mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Jeová,
Eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. Glórias a Deus. Adivinhações e vaidade e o engano do seu coração são o que vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem: nem espada nem fome haverá na terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhe dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está ferida, da grande ferida de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que aqui os mortos à espada, e se eu entro na cidade, estão ali desabitados pela fome, até os profetas desabitados pela fome, até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. E de todo rejeitaste tu a Judá, ou aborrece a tua alma Sião, porque quem não feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo de cura, e eis aqui a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu conserto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Graças a Deus. Quando nós vemos o profeta Jeremias, um escolhido, chamado, separado por Deus, e tido ali não por sacerdote, mas sim por profeta, esse do qual ali preparado. Imagino eu agora a grande festa na cidade, aquela casa preparando para receber mais um sacerdote, aquela tribuna preparada, a festa montada, ali aquele lugar mais alto preparado para aquele que seria o nobre da noite. De repente nós vemos Jeremias se preparando, dobrando o teu joelho, falando com Deus, vestindo uma veste. Mas Deus ali chama Jeremias e diz: Jeremias, não é esta veste que eu tenho para você, não é desta oração que eu quero ouvir de ti, mas eu digo para ti, não te chamei por sacerdote, mas tenho você por profeta nessa terra. E quando nós vemos ali Jeremias conjecturando, com os olhos arregalados, porque desde criança preparado para ser um sacerdote, mas agora o Senhor se coloca diante de Jeremias e diz: Jeremias, não é conforme tu queres, porque ainda antes que houvesse um osso informe, eu te escolhi, eu te chamei e disse: tu és meu escolhido. Muitas das vezes nós nos colocamos diante do Senhor e nós é quem queremos escolher de que maneira, como, quando, onde e o que nós vamos falar. Eu digo uma coisa para você: o Senhor não te tem mais por criança. E te digo mais: o Senhor disse que somente abriria a tua boca, porque quem vai falar é Ele. Quem fala é Ele. E muitas das vezes o Senhor nos chama e a desculpa é: eu sou uma criança. O Senhor chama Moisés, Moisés diz: eu sou pesado de boca. O Senhor chama ali agora Jeremias, Jeremias diz: eu sou criança. E muitas das vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro. O Senhor tem negócio com homens verdadeiros. O Senhor tem negócio com mulheres verdadeiras, colocadas na posição, na brecha da qual o Senhor chamou e o Senhor escolheu.
De repente nós olhamos e vemos o profeta diante de Deus, fazendo o teu querer. O Senhor diz: agora não é mais desse jeito. Ele chama e diz: agora vou eu escolher outro em teu lugar. Nós sabemos que quando ele diz isso para Elias, Elias talvez entristecido sai e caminha, mas pega o teu cântaro, pega a tua botija, pega o teu azeite e sai a caminhar. Unge o rei, unge dois reis, e de repente chega diante daquele homem, agora, que ele derramaria sobre ele o óleo sobre a cabeça. Mas aquele homem tinha uma preocupação, aquele homem tinha o arado, aquele homem tinha os bois. E eu te digo nessa noite, profeta, quando o Senhor te chama, se o Senhor te escolheu, ei, larga os bois, larga aquilo que não é teu e faz a vontade de Deus. O Senhor te chamou para fazer a vontade dele. O Senhor te escolheu para que você abrisse a boca e fizesse o querer dele. E muitas das vezes nós queremos fazer segundo a nossa vontade. Nós muitas das vezes, embora o Senhor diga: olha, o momento é calar a boca, nós queremos abrir. Quando o Senhor diz: abre a boca, nós queremos fechar. Isso significa, nós queremos ensinar a Deus o tempo todo. Esse Deus é aquele que derrama sinais, maravilhas, é aquele Deus que derrama prodígios, é aquele Deus que diz: eu estou aqui, embora você não veja, você sente e sabe que Ele está do teu lado. Porque você respira, porque você dormiu e acordou, porque Ele sustentou, porque você até agora tem caminhado, porque Ele é quem tem de amparar. E muitas das vezes nós achamos que é do nosso jeito, nós achamos que é da nossa maneira. Jeremias agora olha para o Senhor e diz: eu sou uma criança. O Senhor: você não entendeu nada, Jeremias. Você é meu escolhido, e é você que sabe. Caminha segundo a tua vontade ou segundo o meu chamado. E eu digo para você uma coisa: quando você caminha segundo o teu querer, o interessante é que tapetes têm forrado para você. Quando você caminha segundo o querer de Deus, a única coisa que vai ter para a tua vida são narizes torcidos, mas o importante é que terão olhos abertos e uma mão bem estendida, dizendo: não temas, fale, porque sou eu contigo. É diferente. Muitas vezes nós estamos preocupados em agradar aquele que está do nosso lado e esquecemos de fazer segundo e conforme o querer daquele que está acima de nós. O Senhor nos chamou para quê? O Senhor não nos chamou como um vaso de enfeite. O Senhor não nos chamou como um vaso de adorno. Muito pelo contrário. O Senhor nos chamou como um vaso para derramar um azeite precioso. E uma coisa que eu te digo: onde esse azeite é derramado, tem cura, tem unção e tem poder. Tem graça de Deus, presença de Deus, palavra de Deus. Porque quando a palavra vem dele, não tem como. Nessa noite o Espírito Santo me mostra estômagos aqui nesse lugar revirando. O Espírito Santo me mostra que pessoas estão assim segurando, rangendo o dente, porque o estômago não tem mais nem onde doer, porque o Senhor hoje está apertando. Mas o Senhor diz para ti: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É debaixo da minha graça, é debaixo da minha unção, é debaixo das minhas mãos, porque fora de mim nada é. Sem mim nada podereis fazer, diz o Senhor Jeová nessa noite. Mas quando ele chama Jeremias, e ali eles esperam o sacerdote, ele levanta o profeta, a primeira coisa que o profeta diz é: se coloca na posição. E nós sabemos que profeta que fala aquilo que Deus manda, a única coisa que espera é calabouço. Mas eu digo para você, ainda que o calabouço venha na terra, ei, tem cadeira preparada para você no céu. O Senhor tem um trono preparado para você, ídolos de honra. Esse Deus, ele é tão tremendo que quando ele chama e ele compra, ele não compra com moedas. Eu acho maravilhoso isso. E veja agora, Satanás e Jesus ali numa conversa. E ali Jesus dizendo: olha, eu vim nessa terra com uma missão. E eu vejo ali Satanás dizendo para Jesus: e pode esquecer, você vai perder. Ou você esqueceu o que disse o profeta, que de você os homens não fariam gosto nenhum. Ou você esqueceu
que você seria aquele desprezado, ou você se esqueceu que de você não faria um caso algum. Ele diz assim: olha aqui, Satanás, mas tenho eu um mandado, e não é de qualquer um, tenho um mandado do meu Pai aqui nessa terra. Tenho eu algo precioso aqui nessa terra. E ali aquela conversa perdura, continua, e ali diz: olha, muitas das vezes você escolheu o homem, mas o homem escolheu a mim. Você escolheu o homem e o homem escolheu a mim. E aí eu te digo: pastor, aí você me pergunta: pastor, como é que pode Deus nos escolher e nós escolhermos o inimigo? É quando nós deixamos de fazer a vontade e o querer do Senhor e passamos a fazer a vontade do inimigo. Porque a vontade do Senhor é que a nossa carne seja sacrificada. A vontade do inimigo é que a nossa carne venha se alegrar. É que a nossa carne venha estar bem. Não, aqui está bom para mim, aqui está cômodo. Essa posição para mim está jóia. E se quiser ainda até mais uma mexidinha na almofada para dizer: ó, estou bem tranquilo. Mas eu digo para você: tranquilidade, descanso só tem debaixo das mãos daquele que te chamou. E aquele que te chamou é tremendo. Que é como já foi dito nesse lugar. Ele não é aquele que fica rodeando, é aquele que para, é aquele que paira. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não passeava. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. E quando se diz pairar, podemos contemplar, ainda que seja o bater das asas, mas sem mover para lugar nenhum, pairando, somente contemplando, somente olhando, somente visualizando. E quando nós vemos assim esse Deus da mesma maneira, ele não é um Deus que precisa comprar uma passagem para cá, compra uma passagem para lá. Não. Ele é aquele Deus que simplesmente levanta do trono dele e se encurva e olha e diz: estou em todos os lugares. Muitas das vezes nós esquecemos isso. Porque nós sabemos que Deus é aquele Espírito da verdade. E nós sabemos que o inimigo é aquele espírito da desculpa, é o espírito da mentira, é o espírito do engano. Então, quando nós vemos o espírito do engano tomando conta da nossa vida, nós vemos ali a nossa carne agora, querendo se agradar. Os nossos ouvidos ali querendo ouvir somente aquilo que faz bem para a nossa carne e para o nosso ego. Porque quando mexe com o nosso ego, quando mexe com o nosso coração, aí muda o negócio. Já não está do jeito que eu quero. Mas eu te pergunto: Deus te chamou para quê? Fazer o que você quer ou querer dele? Para que Deus nos chamou? Deus não nos chamou para nos servir. Deus, ele nos chamou para que nós viéssemos a servir. A diferença, o engano, a confusão no negócio. Muitos chegam até o Senhor preocupados simplesmente com me dar, eu quero. E esquece, o importante é você chegar aos pés do Senhor e dizer o que eu tenho que fazer. Porque dessa maneira nós viemos para servir a Deus. Nós servimos a Deus. Mas só que nós servimos a Deus e queremos fazer um negócio contrário. Eu não entendo como o homem consegue, muitas das vezes, conturbar e a confusão que ele faz com as palavras. Porque o verbo servir significa que você não vai ser servido, mas é aquele que vai estar sempre pronto quando for chamado. É diferente. Mas nós vemos agora Deus diferente. Nós vemos um Deus garçom, que muitas das vezes nós nem saímos do nosso lugar, somente erguemos o nosso dedinho e queremos que Deus corra até nós. E nós cada vez mais nos afastando dele. Pela infinita misericórdia, muitas das vezes ele concede o desejo do meu e do teu coração. Mas quando ele concede o desejo do meu e do teu coração, é porque ele contempla o fundo da minha alma e da tua alma. E ainda antes que você abra a tua boca dizendo aquilo que você queria, ele sabe exatamente aquilo que você precisava. E o único problema de servir um Deus dessa maneira é porque ele é aquele Deus que nós não precisamos abrir a boca, que ele esquadrinha o pensamento. É aquele Deus que visita o oculto, o escondido e o profundo, e que nada lhe é oculto, porque ele é onisciente. Ao contrário do inimigo, muitas das vezes ele te induz, muitas vezes ele te toca, muitas vezes ele te seduz,
para que você faça ou para que você fale aquilo que desagrada a Deus. Agora eu te pergunto, quando o Senhor chama Jeremias, estamos vivendo debaixo de uma lei. Quando o Senhor chama Jeremias e diz: Jeremias, o negócio é comigo agora, avisa que agora é assim, 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 e diga mais, ai do profeta que se levantar para dizer o contrário, porque se tem um negócio que é lindo, porque eu nunca vi cheiro de bode atrair tanto bode. Porque quando, eu ia falar o capiroto, quando o diabo derrama, exala o cheiro sobre alguém, você vê que aquilo é tão lindo, que tudo que é bode, de tudo quanto é lugar, você vê que só encosta nele. Quando você vê bode demais encostando em você, se eu fosse você, rapidinho começava a se cheirar. Peraí, deixa eu ver, deixa eu cheirar meu irmão para ver. Será que eu estou com o mesmo cheiro que ele? Porque se está encostando bode demais em mim, será que eu não estou com o mesmo cheiro? E às vezes nós pensamos: não, Deus me chamou para cuidar dos bodes. Vai, cuida, abraça tudo que é bode que você puder. Só não esquece de uma coisa: o bichinho danado para dar cabeçada. Então toma cuidado. Quando o Senhor chama Jeremias, aleluia, Espírito Santo, aleluia, Jesus, aleluia, meu Deus. Quando ele chama, faz falar o que ele quer. Tem enfermidade aqui nesse lugar que ainda não foi curada, somente por uma razão. Somente uma razão. Deus te colocou aqui para ser curado. Deus te colocou aqui para ser curado. E Deus não te cura. Você sabia? Eu vou te falar uma coisa agora de mim. Deus, depois eu falo. Não, vou falar de mim. A pior coisa no mundo é quando Deus te usa de uma maneira que Ele quer, mas não deixa você fazer aquilo que você quer. Porque como eu queria nessa noite, somente uma vez, Deus deixa eu fazer o que eu querer. O meu querer. Como eu queria. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está falando. Você já reparou aquele negócio? Sim, ó. Deus está falando com a pessoa assim, ó. É com Ele. Mas Ele dá sinal de que não estou nem aí. Mas eu digo para você uma coisa: não é Kelly que não, como o Renato já disse. Mas é assim, olha, o melhor é Deus. Busca Deus. Busca Deus. Tem caminhado por lugares tortuosos. Deus tem guardado, tem cuidado. Deus tem entrado na corrente sanguínea. Deus tem tocado, tem arrancado enfermidade. Mas está o Senhor dizendo hoje: vou eu encolher a minha mão, e ai de ti, onde colocar os teus pés, a partir desta noite, quando sair deste lugar. Quando nós vemos Jeremias ali naquela situação, a única coisa que esperava Jeremias é descer da tribuna e calabouço. E agora nós vemos ali o sacerdote chegando junto de pai de Jeremias e dizendo: ei, você não criou direito, você não ensinou direito. O que eu te disse? Não era muita coisa. É só vestir as vestes, subir, falar uma palavrinha que agrade e pronto. Não era para abrir boca nenhuma. É só para fazer o que eu mando. Só que ele olhava e dizia: não, peraí, eu vou conversar com ele. Ele vai fazer o que você quer, fica tranquilo. Sai do calabouço, Jeremias. Dá banho, Jeremias. Jeremias na cisterna. Tira Jeremias da cisterna. E só quem já caiu na cisterna sabe o que é cisterna. Pensa como é bom tomar banho de criolina. É gostoso. Como você sabe, pastor? Já tomei. E quando vê ali Jeremias, tira aquele perfume de criolina. Lá vem Jeremias, todo mundo sai de perto dele. De repente vem, dá uma espirradinha de um perfume melhorzinho. Lá vem o boticário, coloca uma roupinha de Jeremias. Sacerdote senta lá embaixo e diz: agora vai. Ele está com cara de que vai fazer o que a gente quer. Jeremias toma conta, raspa a garganta. Assim diz o Senhor, que ai dos profetas que disseram o contrário. Porque Ele disse agora que não é só com você, é teu filho, a tua filha, a tua família. E ai daquele que disser o contrário, porque aí até os profetas morrerão. Cala a boca para Jeremias de novo. Mas eu digo para você, talvez o teu medo tremendo é esse, é abrir a tua boca e falar o que Deus manda. Mas eu digo para ti, tem medo de falar o que Deus manda, mas não tem pudor nenhum de fazer o que o diabo induz. O melhor é fazer o que Deus quer.
Deus tem te escolhido, Deus tem te livrado. Deus te chamou, Deus te escolheu. E o Senhor manda dizer para ti que essa simples dorzinha no estômago, toma cuidado, agora Deus deixou, eu vou. Deus manda dizer assim, olha, Ele não é aquele que envergonha, mas é aquele que escolhe. E diz para ti, tem uma obra contigo. De onde eu te tirei, de onde eu te escolhi, o livramento que eu te dei. Te digo hoje, tome posição comigo, ou eu tomarei atitude contigo. Diz o Senhor para ti hoje, o caminho é teu, o querer é teu, faça o querer seu, ou de Deus. E quando nós vemos Deus trabalhar nos corações, Deus não chama para vergonha. Porque quando Deus chama um homem e diz, olha, é cego, estou eu tirando a visão, agora estou eu arrancando as escamas, Deus faz o quê? Coloca em um lugar sublime. Deus arranca de entre os monturos para sentar onde? Entre os príncipes. Aquele lugar que muitos daqueles que alargavam as franjas queriam andar conforme o teu querer, desejavam. Mas só que Deus tem aquele lugar preparado para quem? Para o indesejável. Para aquele que ninguém dá nada por ele. Para aquele que todos já tinham desprezado e dito, isso aí não tem jeito. Para aqueles que muitos que olhavam, a única coisa que tinha era riso. Mas só que agora eu digo para ti, hoje quem ri para você é Deus. Deus tem riso para você. Deus hoje tem um cântico novo para colocar nos teus lados. Mas o Senhor diz assim, olha, é o teu coração. Porque somente posso estar à porta. Posso somente bater. Agora o abrir cabe a você. Essa noite, uma noite da qual o Senhor me mostrava e dizia, uma casa cheia. Uma casa cheia, uma tribuna sendo usada. E de repente essa casa esvaziando. E de repente só ouvia um barulho. E o barulho era de marcha. O barulho era de marcha. O barulho era de marcha. Era Deus restaurando. Era Deus renovando. Era Deus fazendo tudo novo. Chamado de Deus. A posição e o chamado são de Deus. Mas é para a tua vida. Faça o querer do Senhor. Quando nós vemos ali o sacerdote, porque a preocupação do sacerdote era agradar o povo, a preocupação do profeta é não desagradar a Deus. É diferente. O sacerdote, ele quer fazer aquilo como Eli fazia. Os teus filhos ali da maneira mais errada possível. Mas Eli somente falava uma coisa: deixa os meninos vão crescer. Eu vou dizer para você, não tem inferno separado para pequeno ou para grande. Porque o inferno é um só e vai ser para todos aqueles que caminham na desobediência. É isso que nós precisamos ouvir. Deus tem o melhor preparado para mim. Deus tem o melhor preparado para você. Deus tem o melhor para colocar na tua vida. E o Senhor ainda pergunta nessa noite, tens alguma dúvida de que sou eu, Deus, que falo contigo? Às vezes nós não entendemos. Mas é melhor você sacrificar do que querer remediar. Porque às vezes você quer colocar um remédio, mas a chaga que Deus faz, ninguém pode curar. Mas se nessa noite abrir o teu coração, Deus tem uma unção de graça. E o mais interessante disso tudo é que Deus diz assim, olha, estou eu hoje dando a última chance para muitas vidas aqui nesse lugar hoje. Sabe por quê? Que Deus fala dessa maneira? Porque Deus tem algo diferente para fazer nesse lugar. Deus tem algo diferente para fazer na tua vida. Deus tem algo diferente para fazer no meio da tua parentela. E muitas das vezes quem está impedindo isso sou eu e você. Muitas das vezes aquilo que Deus tem para fazer e que nós estamos cobrando, não é Deus que está demorando, somos nós que estamos ali com barreira. Porque quem é que nós estamos servindo? Ou será que nós viemos somente para ser servido? Mas eu te digo nessa noite, abre o teu coração. Eu quero orar com a igreja hoje. Porque Deus tem falado, eu tenho falado com Deus assim como eu falava nessa madrugada, Senhor, mas só palavra dura. E Deus dizia assim, minha é a casa. Tenho eu palavra de bênção, tenho eu palavra de recompensa. Mas não se deita vinho novo em odre velho. Não se coloca uma roupa nova em corpo sujo. É necessário ser lavado. É necessário entender que não é de qualquer maneira, que não é o fato de estar na festa, mas tem que estar com o traje de festa. É isso que Deus fala. E quando o Senhor fala, como entrou
aqui não tendo roupas de festa. Ele não está te falando de um terno, falando de uma gravata, ou falando do teu vestido 2 palmos para baixo do joelho. Muito pelo contrário. O Senhor está olhando dentro do teu coração. O Senhor está olhando dentro do teu coração. Porque é muito lindo quando você abre a tua Bíblia e Deus manda dizer assim: estou eu abrindo do bom tesouro. Isso é maravilha. Isso enche igreja. Isso faz com que vidas se alegram, faz com que vidas pulam, salteiam. Mas só que, de repente, não é isso que Deus quer. O que Deus quer? Que aquilo que é colocado sobre as tuas mãos, quando o inimigo vier sobrar, ele vai continuar nas tuas mãos. Quando o inimigo balançar, ele vai continuar nas tuas mãos. Quando o inimigo quiser arrancar, ele vai continuar nas tuas mãos. Sabe por quê? Quem colocou foi Deus. E aquilo que Deus dá, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Então, quando eu olho para Deus com palavras duras, palavras difíceis, palavras que doem no nosso coração, eu vejo um Deus olhando e dizendo assim: olha aqui, tenho eu recompensa para esse povo, tenho eu bênçãos tal para esse povo. Mas só que tem uma coisa que você não pode esquecer: Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para que você venha ser a diferença onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. E a única coisa que ainda tem faltado é somente isso. Será que tem prestado atenção onde está? Com quem está? O que tem falado? De que maneira tem falado? Porque uma coisa eu digo: nada é oculto nem tão pouco escondido. Tudo aquilo é guardado e separado por Deus para o momento certo. Vai entregar nas tuas mãos. Porque tem muitas vidas que vão se apresentar na presença do Senhor de mãos vazias. Só que o Senhor vai chegar e vai dizer: agora coloca na mão dele. E quando ele pensar que é bênção, Deus vai colocar tudo aquilo que não prestava e que ele achava que estava escondido. Mas aos olhos do Senhor, nada é oculto e nem escondido. E quando você chegar diante do Senhor, que ainda que você apresenta somente aqueles 2 talentos, pode ter certeza, o que Deus vai te dizer é: servo bom e fiel, entra para o gosto do meu Pai. É isso que Deus tem preparado para a vida daquele que Ele chama, para a vida daquele que escolhe. E muitas das vezes nós não entendemos, e como nós temos pregado neste lugar, nós não estamos preocupados em encher a igreja. Nós estamos preocupados em pessoas serem cheias e ser cheias do Espírito Santo de Deus. Mas um Espírito da verdade, um Espírito verdadeiro, aquele Espírito que traz a indignação contra aqueles que são contra a vontade de Deus, aquele Espírito que te traz a indignação contra a maledicência, contra aqueles deturbadores da palavra e da vontade de Deus. Porque quantos são aqueles que têm se sentido incomodados, mas também têm se acomodado? E o Senhor diz nessa noite: se coloca na posição que foi chamada. Porque grandes bênçãos tem o Senhor preparado. E tem vidas neste lugar que Deus levantou. Tem vidas neste lugar que o Senhor diz que somente não chegou, não alcançou aquilo que era para alcançar, porque esquece que Deus esquadrinha o coração. Deus não olha somente para os teus olhos lindos, castanho, ou verde, ou azul, ou cor de abóbora que seja. Não. Deus, Ele olha para o teu coração que pulsa. E pela batida do teu coração, Ele conhece os teus pensamentos. Que nesta noite nós venhamos colocar as mãos no nosso coração e dizer para Deus: Deus, esquadrinha o meu coração. Porque não que eu queira voltar ao primeiro amor. O que eu quero é que esse amor que eu sempre senti nunca venha morrer na minha vida. E que a tua graça esteja sobre mim. É difícil, sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos e quando nós vemos Deus falar da maneira que Ele quer, a primeira coisa que o diabo sofre no teu ouvido é: o pastor está bravo. Não. Se o pastor estivesse bravo, estava amarrado. Porque o lugar de bravo é amarrado. Não é? De amarrar. Está bravo, fica doido. Ficar doido tem que amarrar. Agora eu digo uma coisa para você: não estou bravo e nem estou doido. Doido eu estaria se eu calasse a minha boca diante do Deus que eu escuto. Doido você estaria se você quisesse receber somente o bem que Deus tem para a tua vida e não quisesse receber a correção. Sabe por quê?
porque sabe receber muito bem a bênção. Mas e a posição, como é que faz? Coração entristece, não quero nem falar mais, não quero nem enxergar mais, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Fica tranquilo, porque chega uma hora que enquanto você não quiser fazer, tá bom. O ruim é quando Deus olhar para o anjo da igreja e disser, não faça mais. E aí, como é que fica? Aí estreitou. Vamos orar. Se coloca de pé. Vamos orar pela minha vida e orar pela tua vida e saber que o Senhor tem um chamado.